Olá, meus queridos. Hoje é quarta-feira, dia 14 de 8 de 2024. Estamos aqui novamente, num frio lascado, e eu com a minha blusa de frio, como sempre. Oh, meu Deus do céu, mas professor do céu, daqui a pouco ela sai com vida aí. Ela sai de você andando pra cima e pra baixo. Deve sair mesmo, porque olha... Sabe aquela coisa de cobertinha de criança, que não larga de jeito nenhum? A criança vai crescendo, 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 a cobertinha tem que continuar. Roupa e roupa também é a mesma coisa. Eu pego uma roupa e falo, eu gosto dessa daqui. Tem outra roupa. Eu quero aquela ali, eu fico usando aquela ali. E assim vai, e vamos que vamos, tá bom demais. Minha mulher fica doida, mas faz parte. E eu vou falar um negócio pra você, ontem a macaca tava sorta. Hoje a macaca tá sorta, como diz aqui, né, que é do time da Ponte Preta. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os macaquinhos fazem traquinagem, né? Ah, moço, pega coisa, faz bagunça. Nossa senhora. Pra quem já teve macaquinho, conhece, sabe como é que é. Por isso que fala, macaca tá sorta. É o seguinte. Ontem, antes de começar a live, meu menino pega o prato dele, dá uma escorregadinha e tchump, puxão. Quebra prato, comida, saiu voando pra todo lugar. E ele, como ele não queria comer o estrogonofe, que minha mulher tinha feito estrogonofe, fez o ovo para ele frito. E ficou aquele fedor de ovo frito espalhado por tudo ali. E não tinha como passar pano tudo ali, porque já estava muito perto da live. O que eu sei é que eu fiz uma live com fedor, mas um fedor de ovo, que nem se eu tivesse aberto 10 ovos cru e deixado ali para subir o fedor, ficava daquele jeito fedor. Eu não sei de onde saiu aquele fedor, porque normalmente ovo frito não sai fedor desse jeito. Mas naquele caso saiu um fedor, rapaz, que pela misericórdia. Não sei o que foi, como é que foi, que raio que é, mas que tava. Chega hoje, a mulher vai tirar a coisa do freezer lá, cai o pote também, quebra o pote pro chão. Tá tudo quebrando. Meu Deus do céu. E aí, se é qualquer outro, né, dentro de uma espiritualidade, pega e fala o seguinte: não, vamos acender uma vela, vamos fazer não sei o quê, porque tá tendo ataque do espírito, tá tendo ataque não sei o quê, ataque não sei o que lá. Meus queridos, não se pode fazer isso. Porque quando você tem que ligar, tipo assim, pro 90, pro espiritual, né? No caso espiritual, tá? Pra polícia do espiritual, pros anjos, né? Pra vir a ajuda de Deus, tal, não sei o quê. Quando realmente você precisar. Quebrou um prato, não sei o quê. Ok, uma fatalidade. Pô, professor, mas no dia seguinte quebrou o pote, tem alguma coisa aí. Realmente tem alguma coisa aí, mas tranquilo. O que te afetou? O que arruinou com você? Te deixou meio ruim, né? A live ficou meio fedida. É ruim, hein, de respirar e pensar, hein? Porque a concentração sai. Se o cheiro fica vindo, a minha comunicação com o espiritual é abalada. Porque eu tenho mais uma coisa interferindo, é como se fosse um ruído para pegar as informações do espiritual e passar o que precisa. Por isso que eu fico meio doido quando acontecem essas coisas. Bem na hora de trabalhar, falo, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? E aquele fedor, rapaz, aquele fedor. E eu, ai meu Deus do céu, que raio de fedor dessa peste isso aqui. Ô, coisa de Satanás. Eita, lembra da doida. Chega hoje e cai mais um pote. Mas, professor, então o que faz? Uma oraçãozinha. Ó, Deus, abençoa a minha casa, a minha família. Para que nada aconteça de mal, tal, não sei o quê. Mas dentro de uma normalidade. Mas, professor, é assim que tem que ser. Agora, aconteceu isso. Aconteceu de novo. Chega tarde, acontece mais um, 3. Aí você já fala, ih, tem alguém querendo passar recado. É algum ataque que tá para chegar, é alguma coisa que tá para vir, o que tá acontecendo? Aí sim eu pego e começo a... Porque até então tá dentro de uma normalidade. Aí eu faço uma oraçãozinha, sem acender vela, sem nada. A vela, gente, ela potencializa os seus pedidos. Então a gente tem que usar com muita moderação. Porque se você acionar os céus por uma coisa muito simplesinha, tenta imaginar você ter um batalhão de polícia.
E aí você liga para a polícia e chama a polícia vem toda correndo, manda helicóptero, manda camburão, manda, sei lá, viatura, umas 10 viaturas para você. Chega lá, você fala, o que aconteceu, o que está acontecendo? Então, é que tem um ratinho, eu escutei uns barulhos, eu pensei que era bandido, mas eu fui ver, tem um ratinho dentro da coisa. Os caras falam assim, meu filho, você tá de zoeira com a minha cara, né? Eu pego bandido, eu não pego bichinho. Você tem que chamar o zoológico, zoonose, sei lá o que é. Você tá de zoeira, não? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque os pessoal que mexe com a espiritualidade, eles não aprenderam com os seus líderes espirituais, muito pelo contrário. O líder espiritual estimula cada vez mais. Acontece não sei o que, não sei o que lá. Vamos fazer não sei o que. Nossa, já vamos fazer um ebó. Já vamos fazer não sei o que lá. Ele já transforma a coisa como se fosse o Satanás atacando. E de certa forma é. De certa forma é a conotação. Realmente é a forma que está. É a forma que é. Então nós temos que ter um pouquinho de prudência, viu? Um pouquinho de prudência, porque senão nós vamos ficar malucos e sair da racionalidade e entra na crendice sem tamanho. Mas, professor, é proibido fazer? Não, mas é igual o remedinho. Você está com dor? Você toma lá uma gotinha do remedinho. Aí você está com dor no outro dia, mais uma gotinha. No terceiro dia, uma gotinha já não deu certo. Você precisa de 2 gotinhas para fazer efeito, o mesmo efeito. Porque o corpo vai acostumando. Aí você vai, e 3, e 4, e 5, e 6. E aí você precisa de um monte de coisa para surtir um efeito. Se você fica nessa brincadeira, o dia que você precisar mesmo, você vai ter que pegar e fazer um negócio assim, um despacho que eu vou falar para você. Eu vou falar um negócio pra vocês, tem que pegar o supermercado inteiro para fazer um despacho de ebó. Senão não tem como. Apesar que o ebó é limpeza, né? Mas não deixa de ser um despacho. Você despacha aquelas energias ruins, aquelas coisas tudo para frente. Então, gente, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. É igual, sabe quando a gente faz o crisma, que a gente recebe uma velinha? Batismo, acho que é batismo, porque tem uma vela que a gente recebe quando é criança, na igreja católica. E aí o pessoal fala, olha, você acende quando realmente precisar. Se a criança estiver doente, se estiver não sei o que, se estiver com alguma coisa, você pega e acende para conseguir a cura, conseguir para fazer o pedido, porque aquilo lá, uma vela, tal, assim, assim, assado. Então você tem essas situações. Então, dentro disso, eu venho falar para vocês que calma, gente, calma, muita calma nessa hora. Essas coisas são normais, esses ataques são normais, acontece aqui, acontece lá, não tem problema. Furou a minha proteção, olha, me atacou, não tem problema. O único problema é que quase foi em cima da live, né? Aí ia ter problema, porque eu tenho compromisso e compromisso é compromisso. Se para a live por causa de uma queda de energia, beleza, mesmo porque eu tenho proteção contra a queda de energia. Mas se cai porque alguém rompeu o cabo de internet, aí tudo bem, aí eu pego, entro, sem fazer o vídeo e falo, olha gente, tô entrando aqui com o meu Wi-Fi online só para falar para vocês que não vai ter live porque caiu a internet, tô sem internet, então hoje não tem aula. Aí eu vou falar normal, mas não é o caso. Foi um caso extra de um negócio de fedor que tirava minha sensibilidade que me prejudica. Porque eu preciso ter tudo que me tira atenção, que não é comum, me tira atenção. E aí eu tenho que focar na atenção para escutar e eu não consigo escutar. Eu tenho que estar com a cabeça limpa. Porque para você fazer uma conexão com o espiritual, você tem que estar com a cabeça limpa. Eu não tenho que pensar em ninguém, eu não tenho que ver ninguém, eu não posso ter ninguém na minha cabeça. Eu não posso ter meu filho, eu não posso ter comida na cabeça, eu não posso ter nada. Senão atrapalha. Senão é o meu cérebro falando e não o espiritual falando. Isso é uma forma de fazer aprimoramento. Então tem gente que vai sonhar. Ah, eu sonhei com você, professor. Olha, aconteceu isso. Aí você vai ver. É tudo coisa da cabeça da pessoa. O recado mesmo para mim é isso aqui é um tiquinho de nada. E aí?
E essa loucura, como é que é? E como é que faz? E a pessoa pode ver ilusão, ela pode ter coisa? Claro que ela pode. Uma auto-hipnose. Eu posso fazer uma hipnose e a pessoa ficar assim, ela vê espírito que não existe. Eu pego e falo assim, ó, tá vendo aquele ali? Aquele lá é um espírito assim, assim, assado. E ele vai falar pra você tal coisa. Mas você hipnotiza você mesmo, a sua cabeça te hipnotizando. Que é a historinha lá do chazinho de ayahuasca que eu falei pra você. Mas precisa disso pra ter hipnose? Não. Você consegue fazer a sua própria programação. Ah, é, professor? É. Aí nós só temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque normalmente, antigamente pelo menos, quando se fazia muito isso, a pessoa saía do estado natural e entrava no estado de loucura. E aí é o famoso onde tem muitos loucos nos manicômios, por aí, né? Nos hospícios. Manicômio, hospício, depende de cada região, tem um nome. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. A gente tem que ser pé no chão. Esse negócio de ser muito radical, não, porque eu tenho que me preparar para uma guerra, para não sei o quê, não é bem assim. Não é bem assim. O exagero não faz bem, nenhum exagero, seja com qualquer coisa, com comida, qualquer coisa, não faz bem. Tudo que é exagerado não faz bem. E assim vai. Então, sigamos, caminhemos e vamos vendo as cenas do próximo capítulo, pois é isso e é assim que funciona. Mais uma coisinha para vocês aprenderem, né? De vez em quando a gente vem aqui, ensina um pouquinho, continua, ensina um pouquinho, continua. Vamos pegar e vamos ver o que está acontecendo no planetão? Vamos lá. Meus queridos, eu estou andando dando uma olhadinha aqui no câmbio Chaco. E aqui o câmbio Chaco está em 5,45 e 5,63. Olha, eu diria para você que a média dele aqui é em torno de 5,54, por aí. E aí tem um probleminha, que é o seguinte, o câmbio Chaco está com o mínimo dele 5,45. E quando eu vou ver o fechamento do câmbio hoje, ontem, aliás, para hoje, ele fechou em 5,45. Teve uma queda de 0,84, graças a Deus. E nós estamos tendo quedas, graças a Deus, e que continue a queda. Só que no fechamento deu uma subidinha de leve, levando para 5,46. Será que essas quedas que estão acontecendo vai dar uma pausa? Porque o que dá para perceber é que essas quedas aí está acontecendo muito mais por causa do futuro presidente do Banco Central, o indicado pelo Lula, o tal do Galípolo. Porque ele está falando uma linguagem mais dentro da orquestra do Banco Central. O Campos Neto também teve lá um paredão que também falou numa linguagem dentro da técnica, onde todos os técnicos do Banco Central estão falando. Então eles saíram muito bem, foram muito bem. Será que cai? Será que não cai? Será que sobe? Será que não sobe? Como é que fica? Eu não sei, não dá para saber. Pelo câmbio Chaco teria uma tendência de subida, para enquadrar no meio ali. Mas como nós estamos dentro de uma situação de bonança, de muita alegria, de muita alegria, e está entrando muito dinheiro no Brasil, mas não se engane, está entrando muito dinheiro no Brasil, porque está em época de participação dos lucros. As empresas estão vindo, sugando como se fosse um aspirador, pegando tudo que pode para depois, ó. Então existe uma grande probabilidade do dólar dar essa queda, depois dar um repuxo para cima. Porque o povo está baixando o dólar porque está entrando gente aqui. Mas a probabilidade de voltar dar uma subidinha. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado e rezar para o presidente da República, o Lula, não abrir a boca fedida dele. Porque se ele abrir, vai feder aqui. Fede o mercado inteiro. Então que ele fique bem quietinho, segurando lá, porque as coisas estão andando maravilhosamente. Não tem que falar nada. Dá bom. Tá bom. Ele tem que festejar. Ele tá falando, graças a Deus, tudo caminhando, tudo não sei o quê. Se ele ficasse com a boquinha fechada desde o começo, as coisas iam fluir muito melhor. A bolsa de hoje da Alemanha subindo 0,41, 17.878, já beirando os 18 mil, querendo voltar para a alegria total da bolha,
mas ainda não voltou para a bolinha dos 18 mil. A Bolsa de Valores do Brasil subiu quase 1%, 0,98%, subiu proporcional ao câmbio, e fechou em 132 mil pontos, 397. Maravilhoso. Maravilhoso. Nós voltamos dentro da realidade Brasil de que não temos grandes problemas, que está ali, tem problema, mas está ali controlado. Não está mais aquele caos total. Só precisa o dólar voltar para 5 conto redondo, que vai ser muito difícil. Então vejamos as cenas do próximo capítulo. Afinal de contas, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Certo, gente? Vamos lá. Então tá bom. E, professor, mas o que você acha que vai acontecer? Eu não acho nada. Normalmente é sempre na sexta-feira que fala se vai para cima ou se vai para baixo. O povo ainda não atacou. O Irã ainda não atacou Israel. Então nós estamos vendo o que vai. Como é que não vai. A minha preocupação é esse fortalecimento, esse quieto do Irã. Quanto mais quieto faz, quanto mais demorado é a reação, mais perigosa é. Você pode ter certeza disso. Mais orquestrado é. Então vejamos as cenas do próximo capítulo. Jornal da Infomoney. Inflação ao consumidor dos Estados Unidos. Vendas do varejo no Brasil. E mais destaques nesta quarta-feira. O dia contará ainda com agenda intensa no Congresso, com votação de reestruturação de dívidas dos estados e compensação para desoneração. Então hoje parece que vai ter muvuca para todo lugar. Votação para ver se as dívidas do estado é perdoada, se não é, como é que vai pagar os estados, como é que não vai, como é que vai ser. Nós temos a questão de dívida, de inflação lá nos Estados Unidos, que é importantíssimo. Então, vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Certo? São várias coisas externas que podem afetar nós aqui. Jornal da Infomoney. Serviços em junho reforçam a atividade aquecida no segundo trimestre e dão viés de alta para o PIB. A economia cresceu 0,8% no primeiro trimestre e a expectativa é de alta de até 1% no PIB no segundo trimestre. Mercado de trabalho aquecido e ganhos de renda mantêm a força dos serviços às famílias. Graças a Deus, mais uma notícia maravilhosa. Então, é só o presidente ficar, boca fechada e não fazer palhaçada. É só isso aí. As notícias estão acontecendo de forma maravilhosa. Deixa acontecer. Pela misericórdia, hein, presidente. Deixa essa bolsa chegar pelo menos a 138 mil pontos. Meu sonho seria uns 145, 142. Mas uns 138 já fico felizão, né? Isto é dinheiro. Se o Banco Central reduzir juros sem condições adequadas, terá alta de juros futuros e do dólar, diz Campos Neto. Então Campos Neto está tendo que dar aula para congressista, aula para gente ignorante que vai lá atacar ele e não entende nada. Então pergunta antes de atacar. É a mania dos seres humanos de tacar pedra sem saber qual foi o pecado, ou sem ver o próprio pecado. O exemplo da prostituta ser apedrejada que Jesus pegou e falou, parece que não entrou na cabeça dos seres humanos. Pois é. Mais cedo ou mais tarde vai ter que entrar. Às vezes pela lei de Moisés, quem sabe? Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Correio do Brasil. Bolsonaro tenta escapar, mas a tendência é que o STF mande prender. A chance de Bolsonaro ser preso antes de encerrados todos os recursos da defesa, no entanto, ainda está em curso. A defesa do ex-presidente nega que ele tenha descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, e mantido contato com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Então vou repetir para você. Fogo no parquinho. A chance de Bolsonaro ser preso antes de encerrados todos os recursos de defesa
No entanto, ainda está em curso. Ou seja, o gajo está para poder ser preso. A defesa do ex-presidente nega que ele tenha descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, e mantido contato com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Porque isso seria um dos motivos para poder falar assim, vou ter que prender porque você está tendo contato e está atrapalhando as investigações. É meio ridículo a coisa. Só que no meio dessa batida do Supremo, parece que a batida voltou. Infomoney. Alexandre de Moraes usou o TSE para investigar aliados de Bolsonaro e sustentar decisões, diz jornal, saiu no jornal de alta circulação. Reportagem revela uso de meios informais para produzir relatórios contrários a bolsonaristas durante e após eleições de 2022. Procurados, ministros e auxiliares não se manifestaram. E aí? E aí, sabe o que está acontecendo? Parece que agora vai sair um milagre da cartola. Alguns senadores já estão pedindo assinaturas para abertura de pedido de impeachment do ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Meus queridos, realmente o que ele está fazendo, essa perseguição sem tamanho, essa utilização das coisas fora do meio, ele se transformando num delegado, não pode existir. A função do juiz é pegar os papéis e julgar os papéis. E não buscar coisas, buscar dados. Não, isso daí é a procuradoria que faz. Isso aí é outro departamento que faz. Ele não pode fazer. Ele tem que pegar tudo pronto, ele tem que pegar tudo na mão e executar o que está ali, decidir se é para cá, para ali, para lá, de onde vai. Ele não pode criar um processo e ele mesmo julgar o processo. Está errado isso. Isso aí está errado. Está errado. E os senadores fingem que não estão vendo nada. Os senadores fingem que não tem nada com nada. Os senadores fingem, vai fingindo, finge. E aí? Realmente alguma coisa vai acontecer. Agora, sabe o que é capaz de acontecer? O Senado chegar e falar assim, você está cassado. E aí ele fala assim, isso aí é ato antidemocrático de direito, está anulado isso daí, eu anulo essa decisão do Congresso, porque o Congresso fez sem base, e tal, vai ficar aqui. Você duvida disso? Olha a Venezuela como é que tá. Falando em Venezuela, Folha de São Paulo. O pessoalzinho do Lula enfiou na cabeça dele uma ideia de jirico. Folha de São Paulo. Lula sugere convocar novas eleições na Venezuela para contornar crise. Para quê? Para a oposição correr risco de não conseguir nem ir votar mais? Para eles já terem preparado todos os votos e todas as modificações e tudo que eles precisam para que agora eles ganhem? Não dá, gente. Como é que faz? O povo voltar de novo para votar? Não vai dar. Não tem como. Isso aí é ridículo, essa ideia. Não tem como. Não vai funcionar. Não é assim que vai funcionar. Já era, acabou. Agora, se o Lula sugerisse o seguinte, novas eleições aonde não vai estar nem o Ortega nem o Maduro, vai ter que sair os dois. O Maduro não vai poder mais se reeleger e o Ortega não vai poder ser candidato. Crie outro. Aí eu falo para você, beleza. Aí vamos começar do zero. Mas o Maduro aceita? Mas não aceita nunca, né? Tudo vem a nós. A vosso reino, nada. Jornal BBC News. Olha só que interessante. Oh, meu Deus do céu. Como é que o pessoal diz? Faz o L. Abre aspas. Defendia sistema de votação da Venezuela com unhas e dentes. Mas estou desolado.
o depoimento do professor brasileiro que acompanhou as eleições. Professor Vasconcelos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. E ele estava acompanhando lá. E aí ele falava: ouvi as explosões enquanto os observadores eleitorais se protegiam. Ou que seja, coisa tá feia, né? E aí ele falando, porque além da urna eletrônica que imprime... Essa matéria é muito boa da BBC, viu? Conselho vocês, viu, a lerem, viu? Ela na íntegra. Porque além da urna eletrônica que imprime um boletim ao fim do processo, igual ao Brasil, eles também têm o voto físico colocado em outra urna. É isso que a gente estava pedindo e não tem. Para ser igual à Venezuela, e o pessoal aqui não queria. E essa urna física é aberta em 53% dos colégios e você pode comparar com o boletim da eletrônica. Explica o professor que esteve no outro país em outras eleições. Não é? Realmente, isso aí é perfeito, é o que a gente estava falando. E sabe o que aconteceu? Eu tive... derrubaram o meu canal, derrubaram um monte de coisa por eu falar isso daí. Porque não pode, não podia, porque o Xandão proibia. O cara mandava em tudo, e aí? Só de relatar. Agora, como está no jornal, posso ler o que está escrito no jornal. Ah, ler o que está escrito no jornal? Pode. Pô. Aí não dá, né? Como é que faz? Entendeu? Estou muito incomodado com o CNE, que é o Tribunal Superior lá de Eleitoral da Venezuela, com a forma não transparente e a não divulgação dos dados muito claros, que permitiria a comparação entre os dados oficiais e o da oposição. Isso coloca em dúvida a democracia venezuelana. Mas também não tenho como garantir que os boletins postados pela oposição são verdadeiros. Vamos analisar. Vários analistas independentes de pesquisas e eleições revisaram a abordagem dos pesquisadores e disseram que, com base nos números compartilhados, as estimativas pareciam críveis, escreveu o jornal, que ressaltou que o grupo estaria associado à oposição. E aí, moço, a coisa vai, e é um negócio muito louco. Então, rezemos, pois o buraco é um pouquinho mais embaixo. Jornal da Infomoney, mudando de lá um pouquinho para a Europa. Vamos lá. Zelensky afirma que a guerra está voltando para casa na Rússia. O presidente da Ucrânia garante que as forças ucranianas já ocupam cerca de 1.000 km², dentro do território russo na região de Kursk. Moscou começa a receber refugiados dos ataques. Rapaz do céu. Aí, eu vou falar uma coisinha para vocês. Folha de São Paulo. Putin contra-ataca no sul da Rússia. E Kiev descarta a ocupação. Que a Ucrânia não está invadindo para tomar o território, só está invadindo para fazer o que eles estavam fazendo na Ucrânia, entrando e invadindo a casa. Mas não para tomar, vou ficar aqui com meus soldados. Não, eles estão andando e fudando. E a Rússia não consegue barrar eles, porque para barrar eles precisa soltar bomba neles mesmos, no próprio território da Ucrânia, da Rússia. Porque os ucranianos estão na Rússia, então ele teria que atacar a Rússia ele mesmo para conseguir se defender. E se ele atacar ele mesmo, vai gerar mais caos, mais problemas e tudo mais. Então vai ter que ser um ataque cirúrgico. Só que tem um detalhe. Para você andar de uma cidade para outra, você tem que andar em campos abertos. E nesses campos abertos, o pessoal da Ucrânia está começando a ser atacado e ser destruído. Então os caras, por passar em fazendas, algum lugar aberto, eles estão sendo boicotados ali, pego ali. A Rússia, moço, escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. A probabilidade do presidente Zelensky
partir pro além, ser desencarnado, tá muito alta agora. Já era alta agora, então tá lá pro espaço sideral. Tá muito alta, mas muito, 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 muito alta. Mas muito alta. A utilização de bombas gigantescas pela Rússia está alta, mas muito, 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 muito alta. Uma coisa eu falo para vocês, escutando as línguas que eu andei escutando por aí, é extremamente necessário a utilização de bombas autodestruidoras, fortíssimas, para destruir tudo, para começar do zero novas cidades. Porque isso faria o planeta se mobilizar de novo e se preparar por uma nova era de drones, de todas as capacidades, de ruas mais planejadas, de energias totalmente solares, por regiões, a própria região gerar sua energia, não precisar mais puxar de um lugar do outro, não sei o que, não sei o que lá. Dizem as más línguas isso, que faz parte do processo da regeneração. Se é ou se não é, aliás, que más línguas, né? Dizem algumas línguas por aí, mas não. Agora voltando lá para trás. Jornal da Infomoney. Hamas afirma ter atacado Tel Aviv com 2 foguetes. E explosões são ouvidas. O Hamas atacou Tel Aviv com 2 foguetinhos. Aí você fala assim, mas 2 foguetes? Que coisa ridícula. A questão é o seguinte. Os caras estão querendo saber aonde estão as proteções, os foguetes do domo de ferro. Por quê? Solta um foguetinho, eu sei de onde saiu. Falo, tá ali. Solta um foguetinho, eu sei de onde tá ali, tá ali. Eu sabendo de tudo isso, eu faço ataques em massa em lugares específicos e eu quebro a doma de ferro e destruo o Israel. Por isso, pelo menos foi o que me contaram, tá? Não tô falando que é uma verdade, tá? Isso aqui é uma fofoca. Por isso que anda caindo alguns mísseis, como esses 2 mísseis que faz lá. 2 foguetes. E aí, entrou ali assim, sem nada? E aí, como é que funciona? E a proteção? E a proteção? Deixou-se? Tá deixando? Para não falar onde que tá realmente o buraco? Pois é. O buraco é mais embaixo. É, meu querido, o Irã falou que vai atacar com força total. Total. E se não bastasse isso, Jornal da Infomoney. Além das guerras, um terremoto sem precedentes que o Japão está esperando, casos de Mpox, da varíola do macaco, se aproximam de 100 mil casos em todo o mundo, alerta a OMS. E a República Democrática do Congo, onde eu morei e trabalhei por alguns anos, por um períodozinho lá, respondeu por 96% dos casos em junho. Pensa num lugar que só sofre, moço. Rapaz, esse povo não era para sofrer desse jeito. É algo assim sem precedente. É guerra do diamante, é não sei do que, é muita atrocidade. Aquele filme Diamante de Sangue é ali daquela região. Hotel Ruanda é ali naquela região, bem na fronteira ali. Rapaz, é muito triste. Mas vamos lá, para a gente encerrar com chave de ouro. BBC News Brasil, matéria espetacular. Aconselho todo mundo a ir lá no jornal BBC News e ler. O que é Mpox e como ela é transmitida? Eu não sabia, mas tem 2 versões andando. Tem uma mais virulenta e tem outra menos virulenta. A que está lá na República do Congo, pela matéria, é menos virulenta, ou seja, se espalha menos. E mesmo se espalhando menos, está se espalhando, certo? E aí, eles pegam e fazem assim.
Quais são os sintomas da mpox? Os sintomas iniciais incluem febre, dores de cabeça, inchaços, dores nas costas e dores musculares. Assim que a febre diminui, podem ocorrer erupções na pele. Elas geralmente começam no rosto e depois se espalham para outras partes do corpo, mais comumente nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Olha só onde sai, cara, nessa parte. E na sola do pé, onde a pele é grossa. Esses machucados podem causar muita coceira e dor. Passam por diferentes estágios antes de finalmente formarem uma crosta e posteriormente cair. Essas lesões ainda podem deixar cicatrizes. A infecção geralmente desaparece sozinha e dura entre 14 e 21 dias. Em casos graves, as lesões podem atacar todo o corpo, principalmente boca, os olhos e os órgãos genitais. Rezemos. Como a mpox é transmitida? Notícia do BBC News, hein? É ótima, leia inteira, é maravilhoso, só estou lendo um pedacinho, hein? A mpox se espalha por meio de contato próximo com alguém infectado. Próximo? Inclusive por meio de sexo, contato de pele a pele, até conversa ou respiração perto de outra pessoa. O vírus pode entrar no corpo através de um ferimento na pele, do trato respiratório ou de olhos, nariz e boca. O patógeno também pode ser transmitido pelo toque em objetos contaminados pelo vírus, como roupas de cama, roupas e toalhas. Eu lembro quando eu peguei negócio de sarna, eu lembro quando eu era mais novo, eu peguei tal da sarna. Tinha que passar um sabonetinho e tal, não sei o quê. Eu lembro que o médico falou assim, você tem que lavar, falava pra minha mãe, tem que ferver a água, você não é só lavar na máquina, você tem que ferver e separada das outras, tal, para não passar uma pro outro, para não voltar. O contato próximo com animais infectados, como macacos, ratos e esquilos, é outro possível caminho de contaminação. Durante o surto global de 2022, o vírus se espalhou principalmente por meio do contato sexual. O atual surto da República Democrática do Congo parece estar relacionado ao contato sexual, mas a doença foi diagnosticada em públicos diversos. E a matéria continua aqui. Ou seja, mais uma pandemia querendo chegar e se transformar mesmo numa pandemia. Vamos rezar pelo povo que está lá sofrendo, porque já sofre com a pobreza, já sofre com a desgraça e está piorando cada vez mais. Vamos rezar por eles. Vamos rezar para que não chegue muito para aqui não, porque aqui os casos estão aumentando, como a gente já viu. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.